Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje eu preparei um tema muito interessante para você. Se você me acompanha e já me conhece, sabe que eu gosto de falar muito de crenças, as nossas crenças limitantes que estão lá no nosso inconsciente e como que a gente faz para resolver essas crenças limitantes que nos impedem de ter alguma coisa na vida, né? Cocriar algo melhor na nossa vida, sendo que nós somos o observador. Quero trazer um pouquinho antes, né, de a gente entrar nesta aula de hoje, o conceito de cocriador da realidade, que a física quântica diz que nós somos os cocriadores da realidade, porque nós somos o observador. O que é o observador? O observador é aquela pessoa, eu, você, qualquer outra, né? Qualquer outro ser humano que tem consciência que somos os co-criadores. Através do que nós pensamos e sentimos, vibra num campo vibracional, num campo quântico, num campo eletromagnético e volta mais para mim do que aquilo que eu estou desejando. Vibra um desejo, volta para mim. O que as crenças têm a ver com isso? As nossas crenças, como estão no nosso inconsciente, elas vibram e oscilam do mesmo jeito. Nós temos que ter um foco numa coisa. Nada some. A energia, e tudo é energia, não some do nada. Ela apenas se transforma. Por isso, muitas vezes, nós precisamos fazer as eliminações e ressignificar alguns traumas, algumas coisas do nosso passado. Tudo bem? Então, eu trago do meu inconsciente, que está vibrando nos meus 95%, e trago para o meu consciente, que são 5%, ressignifico aquilo, entendo aquilo através da minha consciência, da minha mente racional, faço exercícios para isso e aí sim eu consigo solucionar. Sandra, quando que não consigo relacionar ou solucionar uma crença? Quando a gente não chega nela. É aqui o ponto dessa aula exatamente. Por quê? Até então eu tenho falado com vocês sobre crenças, né? Só que existe a crença raiz, que algumas técnicas chamam, né, a crença raiz. Então existe a crença e a crença raiz. Mas eu gostei muito, né, da palavra, do jeito que esse cara aqui, deste livro, que é o Luiz Burlamark, que é o Flua, esse livro eu adoro, recomendo para você. Ele é maravilhoso, super simples, super fácil de entender e ele tem um capítulo do que eu vou falar hoje para você, só que eu trouxe mais mastigado, né? Muito mais, com mais exercício, mais claro para você entender. O que ele chama de crença raiz, ele chama de pacto. E é isso que nós vamos falar agora. Ou seja, segundo ele fala uma frase interessante dentro do livro que ele diz o seguinte: a mudança não vem necessariamente da modificação da crença, mas da identificação do pacto ou acordo inconsciente que você fez. Então, não adianta só a gente entender sobre a crença, a gente tem que entender o que vem mais fundo do que a crença, que é o pacto. Se entendermos qual pacto nós fizemos inconscientemente, tudo se transforma. Fica muito mais fácil você ressignificar e eliminar este pacto. Eliminando o pacto, elimina a crença, elimina o padrão, eliminando o padrão, elimina o hábito. Então vem comigo. Deixa eu colocar o livro aqui. Vem comigo agora para a gente entender esses conceitos. Eu gostaria que você tivesse em mãos um caderno. Por quê? Primeiro que essa lousa aqui tá linda. Olha que bonito que tá, tudo organizadinho. Mas quando eu dou aula, eu rabisco muito, eu escrevo muito em cima, eu faço uma bagunça, na verdade. Então, se você não acompanhar comigo passo a passo, daqui a pouco você não vai entender mais nada da aula que eu tô falando com vocês agora. Então, olha só. Pega o seu caderno, porque neste caderno eu preciso que você anote os insights que irão caindo as fichas durante a aula para você. E fica tranquilo, eu vou começar a passar os conceitos para você e daqui a pouco eu vou te pegar pela mão e fazer o passo a passo disso com exemplos para que você entenda melhor. Não tem pode pirim pim pim, não tem teste para saber qual é a crença e qual é o pacto. Para isso nós precisamos treinar e perguntar.
toda pergunta que nós fazemos para o nosso inconsciente e para o universo, sempre temos respostas. É só pararmos para ouvir. Quando faço perguntas e não presto atenção nas respostas, não adianta nada, porque as respostas sempre virão de alguma forma. Ou é algum insight assistindo uma TV, ou é algo que você abre uma revista e a resposta está ali. Por quê? Não tem ninguém que vem soprar no seu ouvido. Então, olha só, toda resposta que... Marca aí no seu caderno. Toda pergunta que você faz, o universo ou o seu inconsciente trarão para você a resposta. Pode ser uma voz na sua cabeça, pode ser algum sinal, mas você tem que estar focado no presente. Se você deixar sua mente vagando na ansiedade, eu perguntei e não tive respostas, acabou. Você não vai ficar focado na resposta que vem. Então presta atenção. Tudo isso para entrar aqui. Vamos lá. Eu preciso que você entenda diferencie alguns conceitos. Isso é importante para a nossa mente racional, ok? Só para ele diferenciar uma coisa da outra, para ficar muito mais simples para você começar a estudar. Olha só, o que é um hábito? Um hábito, ele é um comportamento, é um jeito que você tem de ser e de fazer. Esse ser é minúsculo, tá? Diferente do ser maior da consciência, porque você é consciência. Esse hábito, ele vem da sua psique, da tua mente. Como você não é sua mente, você é um ser com S maiúsculo, este ser está querendo dizer algo que você aprendeu, que está aí dentro de você. Então, ele é um comportamento. Olha só, marca aí no teu caderno. Todo comportamento tem um porquê de ser. Ó, a pessoa fuma. Ok, tudo bem, ela tem prazer nisso, mas ela tem um porquê. Ela não faz isso à toa. Aquela pessoa que agride os outros, é um comportamento agressivo, tem sempre um porquê por trás. A pessoa que come demais doce ou come demais outras coisas, tem um porquê por trás. Não existe comportamento sem um porquê. Sempre existe um motivo. E esse motivo está onde? No inconsciente, guardado através, segundo Lewis, pacto. O pacto que você fez com você mesmo lá atrás e que está guardado no teu inconsciente. Tudo bem? Então, hábito é um comportamento de ser e fazer as coisas. Bacana. Olha só. Este hábito, ele vem de um padrão. O que é um padrão? É uma ação constante, algo que se repete, algo que fica no piloto automático. Você não percebe, você repete padrão. Quer um exemplo? A pessoa que tem um relacionamento abusivo, ela larga consegue, com muita dificuldade, largar daquele relacionamento. Ela vai arrumar um outro relacionamento abusivo. Ou aquela pessoa que se relaciona com um alcoólatra, ela consegue se desvencilhar, daqui a pouco ela está com um relacionamento com uma pessoa alcoólatra. Isso são repetições de padrões, ou seja, é inconsciente e se repete sem você perceber. Ou aquele cigarro que você fuma, a hora que você vê, você já está com o cigarro na mão. Aquela pessoa que sempre gosta de comer um chocolatinho, um docinho depois do almoço, é um hábito que vem de um padrão. A hora que você vê, você já está com aquilo, mesmo que você não tenha vontade, você está com ele na mão e a hora que você vê, você já comeu, né? Quantas vezes nós fazemos isso? Nós repetimos padrões de comportamento sem percebermos. A hora que eu vejo, eu já agredi. A hora que eu vejo, eu já falei. A hora que eu vejo, eu já estou me sentindo magoada. A hora que eu vejo, eu já meti os pés pelas mãos, já chutei o pau da barraca, enfiei o pé na jaca. Enfim, a hora que eu percebo racionalmente, eu já fiz. Então, como que eu faço essas coisas sem perceber? Com os meus 95% do inconsciente. Ele tem essa força,
Porque é um hábito, é o piloto automático. Você não percebe quando você dirige, né? Porque você já aprendeu. Então a mente, para não gastar energia, ela já deixa no piloto automático esse comportamento de você dirigir. Ela já gravou quais são os movimentos, aonde ela tem que prestar atenção, e você pode dirigir pelo menos por uma estrada pensando no que você tem que fazer, nos próximos compromissos, sem você estar ali presente com a mente. Olha, passou uma árvore, olha, passou um risco, olha, tem um carro atrás de mim. Você olha no retrovisor, vê o carro, automaticamente você sai da pista. Se eu perguntar para você qual era a cor do carro que acabou de te ultrapassar, se você não for apaixonado por carros e não for um super carrão que te chamou a atenção, você não vai nem saber me responder, porque você está no piloto automático. Isso é uma forma da nossa mente não gastar energia, ok? Então isso é um padrão de comportamento. Ele pode ser bom ou pode ser ruim, ok? Combinado, vamos lá. Então falamos dos hábitos, falamos dos padrões. E toda crença, o padrão vem sempre de uma crença. É o que você acredita. Você tem tanta convicção daquilo que aquilo é real para você. Você não abre mão da sua crença. O seu mundo é gerido por tudo que você acredita. Se eu acredito que comer carne faz mal para minha saúde, todo o universo e todo o meu universo individual vai ser focado e direcionado para que quando eu comer essa carne me faça mal, porque é o que eu acredito, é uma convicção muito, muito, muito forte, ok? Beleza, essa crença, ela vem de um pacto, é aqui que entra a grande sacada, ou crença raiz, como chamam, ou pacto, que eu achei muito interessante. O que é um pacto? É um acordo, é um contrato que você faz com quem? Com você mesmo. É um contrato que você fixa com você. Como que é gerado esse pacto? A sua origem é o medo, ou seja, é um mecanismo de defesa. Eu vi ou percebi ou passei por uma situação na minha vida que por medo ou não querer que aquilo aconteça novamente para mim, eu crio um pacto. A partir de agora, eu prometo para mim mesma, eu assino um contrato inconsciente comigo mesmo que nunca mais eu irei passar por aquilo. Pacto. O pacto gera crença. A crença gera um padrão e um padrão gera um hábito. Então, olha só, o que eu falei no começo para você. Todo comportamento tem um porquê. E o porquê geralmente são os nossos acordos, os nossos contratos, através do nosso medo, gerando um mecanismo de defesa, ok? Olha só, todo pacto ele tem uma origem, né? Ele vem de uma condição. Eu preciso, eu tenho, devo, não posso, eu preciso fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, eu devo fazer tal coisa, eu não posso ser inútil, eu não posso ser tal coisa, eu não posso ser fora da sociedade, eu devo, eu tenho que, e tudo isso é um mecanismo de defesa, ele vem de uma condição para que esse pacto seja feito, gerando uma crença, gerando um padrão, gerando um hábito, ok? Então vamos lá, passo a passo. Eu vou colocar para você o seguinte: eu acho um comportamento que não é legal para mim. Eu acho o padrão. O que está me gerando esse padrão? Eu vou colocar aqui, ó, o porquê disso para eu encontrar a crença, certo? Quando eu encontro a crença perguntando o porquê, e toda pergunta que eu faço, o universo e o meu inconsciente dá um jeito de trazer para mim. Eu acho a crença. Achando a crença, eu vou fazer uma outra pergunta. Eu vou colocar assim, ó. Mesmo assim. Então, olha só. Eu acho o hábito, né, um comportamento, padrão. Eu pergunto por quê. Você já percebeu que vai ficar uma bagunça essa lousa, né? Você vai achar a crença que você tem. Já vou dar exemplo para vocês. Dessa crença, eu vou fazer a pergunta inversa e vou colocar assim, ó. E mesmo assim, e vou achar o pacto. Tudo bem? Então, vamos lá.
Agora eu vou colocar para vocês, eu vou apagar essa lousa, tá bom? E aí eu vou trazer para vocês exemplos práticos de como se faz isso. Olha lá, vamos lá. Eu coloquei aqui para você o passo a passo e dei um exemplo embaixo. Fica tranquilo que teremos mais 2 exemplos. Olha só, primeiro o que você tem que fazer? Encontrar um incômodo. O que é que te incomoda? Quando você encontrar um incômodo, você vai achar um padrão. Qual o padrão que se repete? Ok? 3. Aplique o porquê em cima do padrão e ache a sua crença. Por que eu como tanto? Por que eu fumo? Por que eu tenho esse comportamento agressivo? Por quê? Por quê? Por quê? E você vai tendo respostas, não importa o que seja. As respostas virão, tudo bem? Achou aqui a crença. Quando você achar a crença, você vai fazer a pergunta inversa. Por exemplo, a crença de que eu fumo para me sentir bem. E se você não precisasse fumar para se sentir bem? E eu não fumo e me sinto bem, mesmo. Aí você vai continuar a pergunta, mesmo assim, e a pessoa ou você mesmo vai responder. Então vamos recapitular. Primeiro você vai encontrar um incômodo. Por exemplo, eu fumo, certo? Ache o padrão, fumo sem pensar. Eu fumo repetidas vezes. Aplique o porquê em cima do padrão e ache a crença. Por que eu fumo? Por que eu fumo? Por que eu fumo tanto? Aí as respostas virão, pode ser variadas, para me sentir aceito, para me sentir liberdade, para eu me sentir adulto, para eu me sentir importante, enfim, ok? Para eu transgredir as regras da sociedade, para eu ter aquele tempinho só para mim. Às vezes eu escuto assim, o cigarro é o meu companheiro, será que você está necessitando de uma companhia, né? Já escutei assim, ó, o cigarro é a minha companhia na solidão. Enfim, vai vir um monte de porquê, né, aqui, para você achar a crença. Achando a crença, vamos supor, o cigarro é a minha companhia na solidão. E se você não precisasse do cigarro para te fazer companhia? E se você não se sentisse tão solitário, mesmo assim? Aí a pessoa poderia colocar assim, ó, se eu não precisasse do cigarro para me fazer companhia na solidão, mesmo assim eu me sentiria solitário. Então a gente vai trabalhar no pacto. Qual é o pacto? Eu me sinto solitário. Ou eu fumo, tenho uma crença de que na época quando eu comecei a fumar, e até hoje eu acho bacana transgredir as regras, né? A sociedade toda, ai, aquela pessoa fuma, nossa, não sei o quê, então é o rebelde da situação. Se você não precisasse fumar para transgredir as regras, mesmo assim, aí você colocaria assim, ó, mesmo assim eu continuaria rebelde, porque eu preciso ser rebelde para transgredir as regras. E aí a gente vai trabalhar nesse pacto. Tudo bem? Vamos a um exemplo. Olha só. Isso aconteceu, então por isso que fica muito mais fácil a gente entender. Um hábito. Eu como muito. É um hábito. Como muito compulsivamente. Qual é o padrão que se repete? Por que isso é tão trabalhoso para você? Porque comer, todo mundo come. Mas por que é trabalhoso para você ou é ruim para você comer em excesso? Aí a pessoa vai colocar assim como padrão, porque eu engordo. Ah, ok. Então você engorda, o problema é o engordar, tá? E aí eu vou atuar aqui no porquê, lembra? Por quê? Por que engordar é um problema para você? Aí a pessoa vai responder, porque a sociedade exige um corpo mais magro. A sociedade exige que eu seja aceita, né? Eu quero ser aceita. Então a sociedade exige. Ok. Aí a pergunta vem à inversa. Se a sociedade não exigisse um corpo perfeito, se a sociedade não exigisse que você fosse magra, mesmo assim, aí a pessoa me responde, eu não poderia ser feliz. Então o problema não está sendo aqui, não é a crença, é não posso ser feliz. Esse não posso ser feliz pode vir de um monte de traumas lá atrás. Esse pacto que ela fez com ela mesma de eu não posso, eu não devo, eu não quero, lembra? Lembra que o pacto é gerado através de um medo? O medo dela talvez tenha sido lá atrás algo que
Eu não posso ser feliz desta forma, né? Porque a sociedade exige que eu seja de outro jeito. Então, qual é o nosso trabalho neste momento? O nosso trabalho é encontrar talvez o trauma ou o que aconteceu lá atrás e eliminar e trabalhar a autoestima. Autoestima, que mais? O autoamor, o amor por ela mesma, entendendo que ela tem o direito de ser feliz sendo quem ela é, mas primeiro ela precisa se aceitar. A sociedade não pode aceitá-la se ela não se aceitar. Isso é a lei da física quântica. O que eu vibro volta para mim. Como é que eu quero que o outro me aceite se eu não me aceito? Como que eu quero que o outro me ame se eu não me amo? Entende? Então, olha que legal. Através de um como muito, né, de um hábito, de algo que ela faz constantemente, que faz com que ela engorde e ela acredita que o engordar é um problema. É um problema porque a sociedade exige que ela seja magra, mas e daí? Por que você precisa entrar nesse padrão? Mas na verdade ela não precisa entrar no padrão, a gente consegue encontrar que mesmo ela sendo magra, ela não vai ser feliz. Por que ela não vai ser feliz? Então não é a crença. Ela pode emagrecer para que a sociedade olhe e fale, nossa, como você está magra. Mas ela não vai se sentir feliz dentro dela, mesmo sendo magra, porque o problema não está aí, não está na crença, está no pacto que ela tem com ela mesma de que ela não pode ser feliz. Ou eu não me amo, eu não me aceito do jeito que eu sou, magra, gorda, loira, morena, ruiva, com peito grande, com peito pequeno, enfim, qualquer coisa. A pessoa não se aceita, ela nunca estará feliz com ela mesma. Porque existe um pacto inconsciente dentro da mente dela. Entendeu como funciona isso? Então, olha lá, encontro incômodo, ache o padrão, engordar. Aplique o porquê em cima do padrão e ache a crença. O porquê que o engordar é tão prejudicial para mim? Porque a sociedade exige. E aí eu vou fazer uma pergunta inversa e mesmo assim, ok, se a sociedade não exigisse ou se você fosse magra, mesmo assim, ela colocou, eu não posso ser feliz, trabalhando aí agora toda a autoestima. Resolveu isso daqui, tudo isso cai por terra. Ela não vai comer mais, ela não vai engordar mais, se isso for real para ela, ou ela pode, ok, eu sou assim, eu quero ser assim, sou feliz assim, então eu necessito e quero e sou feliz comendo, eu sou feliz mais gordinha, e tá tudo certo, porque ela se aceita desta forma e acredita que ela seja assim. Então esse padrão dela agora é real para ela, porque agora ela está inteira e não pela metade, tá bom? Então olha só, eu vou apagar aqui e vou trazer mais 2 exemplos para você. Anota aí no seu caderno que eu já volto já com mais 2 exemplos aqui. Olha só, neste caso aqui, que foi um caso real, bacana, né, quando é real, não, a gente não achou o hábito, a gente achou direto o padrão de comportamento e o que a pessoa sente. Olha só que interessante, a pessoa me disse o seguinte, eu me dou mal por ser ético. Todas as vezes que eu sou ético, dentro do que a pessoa acredita ser o que é ser ético, né, ela se dá mal, todas as vezes. Aí a pergunta vem, por quê? E ela disse o seguinte, a pessoa respondeu o seguinte, as pessoas não são éticas no meu trabalho, então ela se dá sempre mal no trabalho, ok? Ela trabalha, todas as vezes que ela resolve as coisas, né, no trabalho dela com ética, o que ela acredita ser ético, ela se dá mal. E aí a pergunta é, a crença dela, as pessoas no meu meio de trabalho não são éticas. As pessoas puxam o tapete, as pessoas passam por cima dos outros. Então é uma crença que no trabalho dela, naquele ramo de trabalho dela, as pessoas são todas desonestas, não lidam, não trabalham eticamente. Ok, a pergunta a gente faz ao contrário, lembra? A gente faz a pergunta inversa. E se as pessoas no seu trabalho ou no seu meio de trabalho, né, ou no seu ramo de trabalho fossem éticas mesmo assim? Ela responde, eu não posso confiar nas pessoas. Então o problema não é ser ético ou deixar de ser ético. O problema é que no trabalho desta pessoa, ela não pode confiar nos outros. Então não adianta a gente trabalhar essa crença se a gente não trabalhar o pacto que existe nela. Quando que ela fez esse pacto aqui? Lá atrás, lembra?
Ela faz um pacto por medo para se defender. Algo aconteceu lá atrás que ela cria esse pacto para ela e a partir de agora ela acredita que no ambiente de trabalho dela ela não pode confiar em ninguém. Então ela permanece ética, mas ela não pode confiar no outro. E o que vibra então? Eu não posso confiar no outro. O outro não condiz, né, com a minha realidade. O outro não é ético, o outro não é confiável. O que vai voltar para ela pela física quântica? O outro não é confiável, todo mundo, né, a maioria das pessoas vão agir com ela para validar esse pacto dela, para ela não confiar em ninguém. Então aqui a gente vai ter que trabalhar a confiança no outro, a confiança no outro ser humano. Lógico, se a gente for aonde foi criado esse pacto, qual foi o trauma que aconteceu, a gente consegue mais rápido, né? Mas a gente vai ter que trabalhar esse confiar aqui no trabalho, para que a mente dela entenda que ela não precisa sempre ficar na defensiva, ok? Vamos lá para mais um exemplo. Isso acontece muito. Não achamos aqui o hábito, ok? Mas achamos um padrão. Eu trabalho muito e ganho pouco. Trabalho muito. Eu posso trabalhar 20 horas por dia, eu sempre vou ganhar pouco. Eu trabalho 20 horas por dia, sempre vou ganhar pouco. Pode ser, aí a gente pode falar, pode ser crença de não merecimento, pode ser crença de escassez de dinheiro, enfim, mas vamos ver o que deu, né? Quando a gente achou o padrão, nós fizemos a perguntinha, por que você trabalha muito e ganha pouco? Aí a pessoa fala assim, porque quem não trabalha muito é vagabundo, quem não trabalha muito é inútil. Nossa, mas olha só que crença interessante. A gente pensou em escassez, a gente pensou no não merecimento, mas não é nada disso. A crença da pessoa é, quem não trabalha é inútil, quem não trabalha é vagabundo. Aí eu fiz a pergunta para a pessoa, quando você tira férias? Não, eu nunca tiro férias. Porque o que é o tirar férias? O tirar férias é justamente, não é o não merecimento. É porque quando eu estou de férias, eu estou sem fazer nada. E quem não trabalha muito é vagabundo, é um inútil. Isso pode ter vindo de crenças de familiares? Claro que pode. Aí a pergunta é, se você trabalhasse pouco, né? Se você trabalhasse pouco e ganhasse muito dinheiro, mesmo assim, a pessoa respondeu, mesmo assim eu me sentiria um inútil porque eu estou trabalhando pouco. Então a ideia não é isso daqui, ou ganhar pouco. O problema não é o dinheiro, o problema está no trabalho, está aqui, na crença, né? No pacto que a pessoa fez com ela mesma, que ela tem um pacto de trabalho, eu tenho que trabalhar muito para me sentir útil. Ela colocou a utilidade dela em cima de um trabalho. Então o que nós vamos ter que fazer? Trabalhar a inutilidade dela. Por que só sendo, né? Por que o trabalho precisa te trazer uma utilidade? Você não pode ser útil só sendo você mesmo? Essa é a grande pergunta. Então nós vamos trabalhar isso aqui, a inutilidade dessa pessoa. E aí a gente vai achar aonde aconteceu isso, se é que aconteceu e se é que a pessoa se lembra, enfim. Mas dá muito bem para a gente trabalhar essa inutilidade. A hora que a gente resolve isso daqui, ela vai trabalhar menos. Consequentemente, ela vai ganhar mais. Por que ela ganha menos nessa situação? Ela ganha menos porque se ela ganhar mais, talvez ela trabalhe menos. Por medo de trabalhar menos e ganhar mais, né? Por medo de trabalhar menos e se sentir inútil, ela barra a prosperidade dela. Não é legal? É muito legal. Eu achei muito bacana o que o Lewis, né? Lewis fala nesse livro. Lógico que eu trouxe todo mastigado, esses exemplos que eu dei para você não tem no livro. Eu fui fazendo hábito, padrão, né? Crença e pacto dentro das minhas histórias de atendimento, dos meus alunos, até da minha própria vida, e fui achando esses pactos para fazer os trabalhos, fui colocando em prática e a gente achou muita coisa que dá para se trabalhar aqui. Então, fica aqui a minha dica para você da aula de hoje. Então, ache o seu pacto, não adianta só trabalhar crença, você tem que achar o pacto. Se você trabalha a crença,
bacana, você vai trabalhar ela. Mas se você não achar o pacto, não ressignificar e não trabalhar o pacto, você vai continuar tendo as repetições de padrões. Então, pacto gera crença, que gera padrão, que gera hábito, que é um comportamento. Todo comportamento tem um porquê, o porquê é o pacto muito profundo para se trabalhar. Como eu te falei, não existe pó de pirim-pim-pim, não tem testes para se fazer, você vai ter que se perguntar e ficar muito atento às respostas que vêm. Tá bom? Um beijo no seu coração, gratidão por você estar aqui, gratidão por você estar aí me acompanhando na aula de hoje. Um beijo no seu coração e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!